Olá pessoal, boa noite. Vamos começar o evento de hoje então. Pessoal, é importante entender aqui desde o princípio, tá? Eu acredito que todos vocês que estão acompanhando, que conhecem a FT, que porventura me conhecem, que conhecem o trabalho de mudança emocional, já devem ter ouvido falar nas crenças. Tá? Eu vou falar um pouquinho para quem porventura ainda nunca ouviu falar sobre isso, tá? Ok, pessoal. Para a gente começar então esse nosso trabalho, o que é uma crença? Quando a gente fala em crença, dentro desse contexto de mudança emocional, dentro do contexto do autoconhecimento, é lógico, nós não estamos falando em crença religiosa. Tá? Nesse ponto aqui, nós estamos falando em crença como algo que parece a realidade. Que ela é uma simulação da verdade para você, mas que não é a verdade propriamente dita, tá ok? Então como é que a gente pode entender? Crença, toda crença, ela é um filtro da verdade. O que isso significa? Eu coloquei um... Boa noite, Francisco. Coloquei um desenho aqui no lado mostrando aqui, se você tem óculos cor-de-rosa, você vai enxergar a sua vida inteira cor-de-rosa. Se você coloca um óculos escuro, parece que o sol sumiu. O que isso significa, gente? Nós vemos a nossa vida sempre conforme os nossos filtros, conforme os nossos próprios óculos. E dessa forma, interpretamos o mundo como se ele tivesse a mesma cor desses óculos que nós estamos vestindo. No entanto, somos apenas nós quem estamos vendo o mundo dessa maneira. O que significa que uma crença, ela é sempre uma interpretação da realidade. Mas uma interpretação, ela não é uma realidade em si, ela apenas parece real, mas não é. Por isso se chama crença, porque é algo em que você acredita, mas que não é algo necessariamente verdadeiro. As crenças, elas também podem ser entendidas como condicionamentos. E esse condicionamento, ele gera um tipo de ação. Por exemplo, se você aprendeu na sua infância que se você escovar os seus dentes 3 vezes por dia, isso é um bom hábito para a sua saúde, essa crença, que é uma crença positiva, edificante, ela vai te levar a escovar os dentes diariamente 3 vezes por dia após as refeições. Agora, se na sua casa vamos dizer assim, essa exigência ela não fosse uma coisa importante, você não adquire esse hábito, portanto, é lógico, você não faz. Então, esse é um exemplo bem bobinho de uma crença que é edificante. Mas é uma forma da gente entender que crenças geram condicionamentos. Por exemplo, em casa de esportista é muito comum que a família inteira se exercite. Em casa de pessoas que são mais ligadas à religião, é muito normal que no domingo vai todo mundo para a igreja. Então faz parte das crenças, da forma de ver, da forma de interagir, da forma de interpretar o mundo, a forma como essas pessoas condicionam as suas atitudes e, é lógico, em função disso elas obtêm resultados. Da mesma forma, toda crença está por trás de toda a nossa motivação pessoal. O que significa isso? Você faz algo que você acredita que é bom e você geralmente não faz algo quando você acredita que aquilo é negativo. Por exemplo, se você tem muito forte uma motivação para fazer academia, você faz. Se a motivação para fazer academia ela é muito pequena, e existem frases do tipo, isso não é para mim, eu sou gordinho, a academia tem um clima muito ruim, eu detesto aquela música, todo playboy vai para a academia, ou seja, se você constrói um repertório de frases, informações e pensamentos pré-construídos a respeito desse evento, academia, qual é a motivação pessoal que você vai ter para ir para a academia, para você fazer exercício, para você perder peso? Praticamente nenhum. Crenças, elas existem em nós a nível da subconsciência e da inconsciência. Portanto, para a grande maioria das pessoas ela é invisível. E eu diria assim que 90% dos habitantes do nosso mundo, eles desconhecem o que são crenças. Porque elas são realmente invisíveis. Tá? A menos que uma pessoa faça um trabalho de pesquisa emocional
de autoconhecimento, ela dificilmente vai encontrar crenças, porque elas realmente são, na maior parte das vezes, difíceis de serem percebidas. Por que elas se tornam invisíveis? Porque ela é um condicionamento tão forte dentro do nosso sistema energético que nós acreditamos que aquilo é normal. Por exemplo, uma pessoa que ela é estressada, ela acha que o mundo funciona assim, que todos são nervosos, são agitados, são irritadiços. Tá? A mesma coisa uma pessoa que ela é muito preguiçosa. Tá? Ela vive a vida daquela forma, ela não sabe porquê, mas aquela é a maneira que ela tem de agir, e portanto ela age conforme os seus próprios condicionamentos e crenças, e dificilmente levanta do sofá para fazer algo mais além de pegar o controle remoto da TV. Então, crenças são inconscientes, são invisíveis e nos condicionam. Tá? Conforme eu já citei antes, as nossas crenças elas são uma forma de descrever o nosso mundo. O que significa isso? Os filósofos costumam dizer assim: se você tem o bem dentro de você, tudo que você vai ver vai ser bom. Pelo contrário, se você vive no mal, na negatividade, tudo que você vê no seu mundo vai ter essa tônica. Então é uma forma de você descrever o mundo. O que significa isso? Uma crença, como eu já falei, ela não é a verdade. Ela é uma interpretação de realidade. Portanto, você vai ver o seu mundo conforme o seu próprio espelho ou ainda o seu óculos emocional. É uma descrição. Se você tem um óculos cor-de-rosa, você enxerga um mundo cor-de-rosa e acredita que o mundo realmente é daquela forma. Se dentro do seu padrão de crenças, manter um relacionamento é uma coisa difícil, provavelmente você vai ter grandes dificuldades para encontrar um bom relacionamento. Se para você viver nesse mundo é muito complicado, porque o nosso mundo é capitalista, é socialista, você tem que passar por cima das outras pessoas se quiser enriquecer, eu diria para você que se você pensa dessa forma, a chance de você se tornar uma pessoa próspera é muito pequena. Se você acredita que para ser bem-sucedido tem que se matar de trabalhar, a sua chance de ser bem-sucedido existe, mas para isso você vai ter que trabalhar muito acima da média. Porque aquilo que você pensa, aquilo que você acredita, é a forma como você vive o mundo. E o interessante da crença é que ela parece muito real, mas não é. Ela não é verdadeira, ela é verdadeira para você. E ela faz com que os seus hábitos de vida, os seus condicionamentos, os seus padrões e a sua forma de interagir com o mundo, ele acabe buscando no mundo confirmação daquilo que é verdade. Tá? Tem um exemplo bem simples disso. Eu tenho uma aluna que ela disse uma vez para mim assim: puxa, quando eu decidi que eu ia comprar um Corsa vermelho, para todo lugar que eu olhava, eu só via Corsa vermelho. Tá? Isso é um condicionamento mental, porque a nossa mente ela é focal, ela é direcionada pelos pensamentos dominantes. Então, como naquele momento da vida dela o Corsa vermelho era importante, ela era direcionada para enxergar o dito Corsa vermelho pela rua. Se você acredita que o nosso mundo é violento, você vai observar muitas mensagens no mundo que confirmam isso para você. Se você acredita que é difícil manter um relacionamento, você vai encontrar muitos casais brigando, ao invés de casais se separando. Se você acha que para você conseguir sobreviver como empresário nesse mundo, no nosso país é muito difícil, provavelmente a sua chance de ser um bom empresário é pequena. E você vai entrar naquelas estatísticas que dizem que 90% dos novos empreendimentos no Brasil, eles fecham em cerca de um ano. São condicionamentos mentais, são crenças que direcionam os seus pensamentos. Crenças, pessoal, elas existem para todas as nossas formas de interação no mundo. Então, existem crenças relacionadas a dinheiro, existem crenças relacionadas à convivência social e relacionamentos, existem crenças que trabalham com casamento, existem crenças relacionadas à saúde, existem crenças relacionadas a qualquer um dos nossos incontáveis relacionamentos sociais ou mundanos. Por exemplo, citei para vocês alguns aqui. A vida é sofrimento. Eu não sei cantar. Esse é um exemplo que é bacana para mim, porque quando eu era pequenininho, quando eu era criança, eu dizia assim, eu não sabia cantar. E adivinha como é que eu fazia? Na hora que eu ouvia uma música do meu tempo e que eu queria acompanhar, eu distorcia inteiro. Era um terror. A cachorrada da rua inteira começava a uivar quando eu tentava cantar. Porque aquela frase
que era muito frequente na minha mente quando eu escutava uma música era: eu não sei cantar. Então, quando eu tirei essa frase da minha mente, eu não posso dizer que eu me tornei ali um Luciano Pavarotti, mas pelo menos eu perdi o medo e a coisa ficou bastante aceitável. Todo relacionamento é muito complicado. Tá? Isso é uma forma de entender a crenças no sentido eu e as demais pessoas. Quando eu falo relacionamento, podem ser amigos, podem ser casais. Todo político é ladrão. Embora no Brasil em que a gente vive existam muitos políticos que não são 100% confiáveis, eu posso dizer para vocês assim: será que existe uma estatística que diz que todo político é ladrão? Será que eles assinaram um abaixo-assinado dizendo que não são pessoas honestas? Será que 100% dos políticos do mundo realmente eles não são pessoas corretas? Então, se a gente generaliza um fato, nós não estamos falando a verdade. Talvez, eu digo talvez, porque eu não tenho certeza, 20% sejam desonestos, talvez 20% sejam honestos. O fato é, não é verdade que todo político é ladrão. O generalismo e aquilo que nós falamos com muita frequência, eles acabam parecendo uma verdade, mas não são. Se você quer começar a estudar, se você gostaria de entrar numa nova profissão, se você quer abrir um negócio e diz assim: eu sou muito jovem para isso, eu sou muito velho para isso, ou eu sou muito feio. Vou dar 2 exemplos que ilustram isso. Eu atendi uma vez um cliente com 21 anos e ele dizia assim: eu sou muito velho para tentar uma faculdade. Tá? Essa era a ideia que ele tinha na mente dele. E ao mesmo tempo, na escola primária que eu estudei, essa mesma escola ela foi fundada por uma senhora que na época que fundou a escola, ela já tinha quase 50 anos. E ela foi alfabetizada quando tinha 35. Então na mente dela não existia a limitação: eu sou muito jovem para isso. E era uma cidade pequena em que eu me criei, ela era considerada um exemplo na cidade, porque mesmo pela idade avançada, ela não tinha medo de realizar as coisas. Então vejam como a crença, nesse caso, ela limita ou ela pode também fazer você crescer. Uma outra crença que é muito comum no país em que a gente vive, o Brasil é um país muito pobre. Tá? Isso é uma grande de uma mentira. No entanto, existem, é lógico, interesses que gostariam muito de que o brasileiro continuasse acreditando assim. Mas tanto isso, ela é uma crença infundada, que há cerca de 2 semanas eu li uma reportagem, eu não lembro em qual das revistas de circulação nacional, dizendo que o Brasil ele já tinha passado como a 6ª maior economia mundial. Ou seja, é sim um país muito rico, é um país com grandes oportunidades, é um país que está em franco crescimento. E falando em termos de pobreza ou riqueza, a gente tem um grande exemplo do Eike Batista, que já é considerado um dos maiores milionários do mundo. Ele é brasileiro. Todos os empreendimentos dele crescem. Aonde ele coloca a mão, ele faz o negócio virar ouro. Ou seja, a forma como ele enxerga o nosso país é muito positiva. E o resultado disso, a vida dele mostra para nós. Tá? As crenças, gente, elas podem ser, como eu falei, de diversas formas. Aqui eu citei uma: a Terra é o centro do universo. Vocês já ouviram falar nessa com toda certeza. Então, há cerca de 500 anos, por função assim de pressão religiosa, quando Galileu descobriu que o nosso mundo, na verdade, ele girava ao redor do Sol, ao invés de ser o centro, ele quase foi para a fogueira. Porque os conceitos, as crenças e os padrões religiosos daquele momento impediam que o cientista visse isso com olhos superiores. Hoje a gente sabe que a Terra, na verdade, é só um grão de poeira no meio dessa imensidão. Tá? Crenças elas nos bloqueiam em todos os sentidos. Também quando o Henry Ford começou a desenvolver o automóvel, os seus concorrentes na época diziam assim: os cavalos vieram para ficar. Ou quando o Santos Dumont resolveu desenvolver uma máquina que era que pudesse voar, tirar suas rodas do chão, então diziam assim: nada mais pesado do que o ar flutua. Então as crenças também estão envolvidas no meio científico. Aquilo que num certo momento da nossa história ela é uma tremenda verdade, no outro vira apenas uma lenda e um fato passado. São crenças que fazem parte do nosso
inconsciente do nosso cotidiano. Ok, com base nisso a gente pode entender um pouquinho. Aonde surge a crença? De onde vêm as crenças? Crença, gente, olha, a gente pode entender assim. Dentro do nosso sistema energético e emocional, as crenças que nós temos hoje dentro de nós, e todos nós carregamos um acervo de crenças, de opiniões infundadas, inverdadeiras, elas vêm principalmente através das experiências que nós passamos na nossa infância. Principalmente aquilo que nós ouvimos dos nossos pais, dos nossos professores, dos avós, dos irmãos, da religião, principalmente, eu diria assim, 60%, 70% da forma como nós pensamos, que nós aprendemos na nossa infância até os nossos 7 anos. Por quê? Porque nesse período da nossa vida, a nossa capacidade de discernimento, de análise, de compreender aquilo que é certo e aquilo que não é verdadeiro, ela ainda é muito pequena. Então aquilo que nós ouvimos com muita intensidade nessa época da nossa vida, e aquilo que grava em nós até os 7 anos, é o que basicamente molda a nossa personalidade. E a nossa personalidade ela é basicamente desenvolvida em cima das crenças. Por exemplo, se o pai dizia assim para mim, você se te colocar dentro de um saco de farinha e jogar no rio, perde o saco. É lógico, a minha crença de inutilidade, de fraqueza, de pequenez em relação ao mundo é muito grande. Minha autoestima se desenvolve nesse padrão, desenvolve aquele sentimento de inutilidade, porque eu acredito que eu não valho nada. No entanto, eu vou repetir aí o exemplo do Eike Batista. Ele conta numa entrevista que a mãe dele sempre dizia assim, você é o bundinha de ouro, você é o melhor dos meus filhos, e incentivava demais. Se ele tivesse dificuldade em certas matérias na escola e tivesse um desenvolvimento grande em outras matérias, os pais sempre incentivavam a ele, falando bem daquilo que ele crescia, daquilo que ele desenvolvia bem. Então ele mesmo diz nessa entrevista, eu acho que essa coisa de autoestima me influenciou demais. Mais uma vez, o exemplo prático dele mostra que ele tem razão. Então a crença vem através de livros, vem através da televisão, vem através dos jornais, vem através dos nossos 5 sentidos, daquilo que nós absorvemos no mundo. Tá? Então vou dizer para você assim, se você assiste muito do Jornal Nacional, se você vê muito da Atena, se você assiste a mídia nacional, e na verdade assim, a mídia mundial ela é muito influenciada pelo negativismo. Isso porque aquilo que é positivo, que acrescenta, que edifica você, ela não vende. Tá, então, infelizmente, o que é notícia hoje é o que é notícia ruim. É assassinato, é crime, é inflação, é roubo. Então, quando a gente passa o nosso dia ou passa o nosso passatempo aberto, receptivo, senta na frente de uma TV e começa a absorver esse tipo de informação, então, naqueles momentos, nós estamos permitindo que aquela negatividade penetre em nós e comece a fazer parte do nosso sistema de enxergar o mundo. Vou dar uma outra ideia, uma ideia simples a respeito disso. Em março do ano passado, teve um suposto guru japonês, líder de uma religião que tem por lá, eu não sei nem o nome da religião, mas o fato é que ele tinha anunciado que dali 3 semanas o fim do mundo chegaria. Isso foi em março. Dito e feito, na data, não só ele, como outros tantos discípulos se mataram. Então vejam como o poder da crença religiosa consegue mexer com os condicionamentos e com o inconsciente da pessoa. Eles, por qualquer motivo, acreditavam naquela verdade. E fizeram a verdade acontecer. Realmente eles tiraram a própria vida, eles fizeram com que aquela crença se materializasse no mundo deles. É lógico que esse é um exemplo extremo, mas toda forma de crença é também uma forma de condicionamento, de ação e de reação no nosso mundo. Vou dar exemplos aqui para vocês entenderem e se pegarem um pouco mais do seu próprio mundo e universo de crenças. Pense em algo que não tem muita vontade de fazer. Se você diz ou pensa a respeito daquilo, isso é muito chato, não gosto de fazer isso dá muito trabalho, isso não tem sentido, não é minha responsabilidade, eu estou perdendo meu tempo, só de pensar me dá uma preguiça danada.
Então saiba que cada um desses pensamentos é uma crença limitante. Eu vou dar alguns exemplos interessantes aqui a respeito de um curso de emagrecimento que eu dei a questão de 2 meses atrás. Então, quando a gente pegou um pouquinho sobre esse aspecto de crenças e emagrecimento, uma questão muito comum que os obesos eles tinham era com relação à academia. Não é para mim, é muito chato, eu detesto fazer academia, eu estou muito gordo para fazer academia, eu me sinto envergonhado de fazer academia. Dos 10 participantes do curso, é óbvio, quantos faziam academia? Nenhum. Porque as crenças, os condicionamentos impedem a pessoa de tomar decisões importantes. Isso significa, pessoal, para a maioria das pessoas, é uma surpresa saber que frases tão comuns elas são geradas por crenças limitantes. O que eu quero dizer com isso? Busca na sua memória, na sua vida, coisas que para você são difíceis de fazer. Coisas que te dão cansaço. Coisas que te dão preguiça, que te dão desânimo. E por trás disso você vai encontrar limitações. Vou dar um outro exemplo bem simples também, tá? Atendi uma vez uma pessoa que ela queria estudar para fazer um concurso público. Mas no momento em que ela sentava na mesa para fazer os estudos dela, e ela tinha se proposto a estudar 2 horas por noite, ela não conseguia. Naquele momento dava preguiça, dava sono, dava mal-estar. E durante a investigação do inconsciente dela, durante o trabalho de autoconhecimento que eu orientei ela a fazer, ela foi perceber que ela tinha muito medo de ser aprovada num concurso público e ser transferida para outra cidade. Porque na última vez em que isso aconteceu, porque ela já tinha sido aprovada num concurso há questão de 20 anos atrás, quando era mais jovem, ela foi transferida para uma cidade do interior lá do Amazonas. Ela disse que na época trabalhava viajando demais entre as cidades e tinha cidade lá em que ela tinha que ir de barco. E tinha pavor daquele trabalho, daquele hábito, ela foi mandada para longe da cidade. Então, na verdade, ela tinha guardado uma crença inconsciente muito forte dentro dela que dizia assim: se eu passar de novo no concurso público, eu posso ser mandado para uma outra cidade pequena. E vou ter que enfrentar chuva, lama, rio e barco de novo. E isso eu não quero. E aquele pensamento que no inconsciente dela perseguia, dava preguiça, desânimo, mal-estar, sonolência no momento em que ela ia fazer o estudo. Então a crença, ela movimenta a nossa vida para tomar atitudes limitantes ou edificantes. A maior parte das pessoas não tem consciência do pensamento, nem sequer do pensamento, quanto mais da limitação que esse pensamento proporciona. Porque nunca pararam para ouvir aquela canção que fica na sua mente, que diz: eu não posso, eu não devo, eu não consigo. Por isso, gente, que para você buscar uma mudança na sua vida, você precisa se conhecer. No entanto, nós vemos apenas resultados, mesmo que você não escute a voz da sua mente. Você vê o resultado no seu corpo: moleza, preguiça, tensão nos ombros, mau humor, desânimo e irritação. Por trás de tudo isso existem crenças limitantes. Por exemplo, se alguém olha para você e diz assim: você é feio, você é gordo, você é magro, você é irritante, e você se irrita com isso. Por trás disso existe uma crença. Eu vou deixar vocês descobrirem qual é. Mas todos nós temos uma crença que provoca esses sentimentos negativos e contrários, que geram emoções negativas em nossa vida. Bem, por trás de tudo isso, encontramos qualquer uma dessas crenças negativas que todos nós temos. Resumindo, todos nós agimos de acordo com as nossas crenças. Nós fazemos aquilo que nossas crenças ditam para nós. Nós não fazemos aquilo que muitas vezes as nossas crenças nos impedem de fazer. Isso significa que muitas vezes fazemos coisas inúteis ou que nos prejudicam e deixamos de fazer coisas importantes
mesmo sabendo onde isso tudo nos leva. Vou dar mais um exemplo, mais um detalhe a respeito desse estudante que eu tive a oportunidade de auxiliar. Então, ele fazia coisas inúteis que o prejudicava, ou seja, sentava na frente do computador e ficava 2 horas perdendo o tempo dele, ao invés de estudar. Mas sabia do resultado, ele sabia que naquele ritmo ele não ia conseguir um bom resultado. Então ele procurou ajuda profissional. Mas a maior parte das pessoas acha que isso é normal, que é assim mesmo, que se você tiver um pouco de força de vontade, você resolve o problema. Em algumas situações, pessoal, a força de vontade ela pode ter resultados. Mas você tem que ser muito bem treinado para isso. Na maior parte das vezes, a gente consegue um resultado tão efetivo e muito mais rapidamente trabalhando com ferramentas mais simples, que é o caso que nós vamos ver hoje. Ok, se eu digo que aquele trabalho é chato, tenho reações e comportamentos de acordo com isso e tenho resultados coerentes com tudo isso. O que significa isso? A crença ela também mexe com a nossa motivação. E a nossa motivação, ela influencia diretamente nossos resultados. Se você é motivado para conquistar um objetivo, você atinge isso rapidamente. Se você não tem motivação, mais uma vez, se você sente desânimo, preguiça, tristeza, mal-estar, raiva, medo, ou o sentimento que exista dentro de você, significa que antes desse sentimento se fazer presente em você, existe uma crença limitando. E essa crença diz para você, eu não posso, eu não consigo, eu não quero, não é para mim, isso é para os outros, eu não mereço, não tem jeito. Tá? Então essa voz ela vai dar incontáveis motivos em sua mente para que você não consiga realizar aquilo que para você é importante. Isso significa que para mudar resultados, você precisa mudar suas crenças. Tá? Isso significa, gente... Caio, se o vídeo está dando umas travadas, pode ser alguma coisa aí na sua internet, tá? Se você tiver com um pouco de dificuldade de acompanhar, o vídeo ele vai ficar disponível a partir de amanhã de manhã. Tá, eu já vou disponibilizar ele e você consegue acompanhar de novo aquilo que você porventura perdeu, tá? Bom, para mudar resultados, você precisa mudar as suas crenças. As crenças, elas te edificam ou elas te limitam. Elas constroem algo em você ou elas te travam em todas as áreas da sua vida. Tá? Agora, vamos falar um pouquinho sobre finança. Tá? Até aqui eu dei uma visão um pouco geral sobre o que é a crença e de que forma ela consegue influenciar você. Ou seja, vou repetir rapidamente, vou fazer um rápido resumo. Aonde a crença te influencia? Em tudo. Se você tem bons resultados numa área, seja qual for a área da sua vida, é porque você é uma pessoa muito motivada naquele ponto. E você tem resultados positivos coerentes com as suas crenças. Se você tem resultados em 9 de 10 pontos importantes na sua vida, é sinal que 9 pontos existe motivação e num deles existe limitação. A grande maioria das pessoas hoje, pelo menos falando aqui em termos de Brasil, tem uma dificuldade muito grande em termos de finança, em termos de prosperidade. Tá, então, como eu falei para vocês, eu estou mencionando um pouquinho sobre crenças, mas agora eu vou entrar um pouquinho em termos de prosperidade. A questão de uns meses atrás, eu tive dando uma palestra rápida, assim de mais ou menos 40 minutos, como eu estou fazendo agora, sobre crenças. E falando um pouco mais sobre a influência dos pensamentos e dos sentimentos na nossa vida, no nosso cotidiano. E era uma palestra dentro de um círculo de estudantes e de profissionais que estavam trabalhando dentro da área de marketing, mas o seu próprio marketing pessoal e empresarial. Como fazer o seu negócio crescer. Então tinha gente de todos os níveis de estudo, de todas as áreas profissionais, e todos eles buscando desenvolver o seu negócio, que era o foco do curso, e eu fui dar uma palestra rápida sobre isso. Quando chegou nesse ponto, eu falei para eles, olha gente, se vocês, como é que está o resultado financeiro de vocês? Aí foi aquele chororô, não tá bom, não tá legal, tá mais ou menos. Eu falei, então tem crenças limitantes. Me falem sobre crenças limitantes que vocês têm em relação à área profissional e à área de negócios e dinheiro.
Ah, eu não tenho crenças. Não, eu também não tenho crença nenhuma. Para mim tá tudo bem. Eu não tenho crença nenhuma. Porque a grande dificuldade que nós temos para conseguir resolver uma situação de crença, para eliminar, é justamente encontrar. É perceber uma crença. Tá? Eu citei anteriormente assim, crença, ela é invisível. A gente chama assim crenças, o ditador invisível. Por quê? Porque ele governa a sua vida e você nem sempre se dá conta. Você não percebe que está sendo dominado por uma mão invisível. E não é uma mão externa não, ela está dentro de você. Tá? São seus próprios pensamentos. Aí eu passei para eles essa listinha aqui ó, que eu estou mostrando para vocês. Eu vou ler isso aqui então. Crenças a respeito de prosperidade. Dinheiro não cresce em árvores. Dinheiro é sujo e nojento. Dinheiro é mau. Sou pobre, mas sou limpo ou sou bom. Ricos são trapaceiros. Não quero dinheiro para me transformar num granfino convencido. Nunca conseguirei um bom emprego. Nunca conseguirei ganhar dinheiro. Dinheiro sai mais rápido do que entra. Estou sempre cheio de dívidas. Pobres nunca saem da lama. Meus pais eram pobres e serei pobre também. Artistas têm de lutar para viver. Só desonestos têm dinheiro. Todos os outros vêm primeiro. Não posso cobrar tudo isso. Eu não mereço. Eu não sou bom. Nunca conto a ninguém quanto tenho guardado no banco. Não empreste dinheiro. De grão em grão a galinha enche o papo. Economize para um dia difícil. Sinto raiva dos que têm dinheiro. O dinheiro só vem com trabalho duro. Ok, e aí eu fiz com eles aquilo que eu vou sugerir para vocês. Pessoal, vocês que estão me assistindo, conseguiram identificar nessas frases aqui alguma que seja relativa à sua própria situação financeira? Se sim, por favor, coloquem aí para mim qual frase dessas, de alguma forma, está dentro do seu contexto. Ou se não for alguma especificamente dessas, me diga o que você pensa a respeito de dinheiro. Bom, aí tem algumas opções. Ou vocês estão tímidos, ou ainda não conseguiram identificar. Mas isso não é problema. Bom, a ideia aqui hoje, gente, é assim. Além de apresentar isso aqui, é mostrar a EFT como ferramenta para eliminação de sintomas emocionais e de crenças. Ok, Francisco, o dinheiro sai mais rápido do que entra. Tá joia. Eu tinha uma crença, gente. Tá, do Caio. Dinheiro só vem com trabalho duro. Ok. Dentro disso, pessoal, eu vou falar uma que eu tinha há muitos anos atrás. Tá, a questão aí de uns 6 ou 7 anos. Eu ainda estava um pouco novato nessa área de conhecimento a respeito de crenças. Eu já tinha uma certa vivência, mas estava começando a aprender um pouco mais sobre essa área. Então naquela época eu tinha um negócio de consultoria em informática e era bastante curioso, porque como eu era dono do meu negócio, tinha meses em que a situação era boa e tinha meses em que era melhor. Tá? Eu não tinha assim muita dificuldade. Mas eu não lembro em termos de valores na época. Mas se naquele mês, se tivesse um mês em que eu ganhasse R$1.000, chegava no final do mês, fechava todas as contas. Dava tudo certo. Se chegasse mês em que eu ganhasse 5 ou 10, no final do mês, como que num passe de mágica, o dinheiro também desaparecia. Ou seja, se eu ganhasse 1 ou 10, desaparecia da mesma maneira. E naquele período, naquela época da minha vida, eu tinha uma frase que me perseguia que dizia assim: puxa, nunca falta. E isso sempre foi uma verdade para mim. Ganhasse muito ou ganhasse pouco, nunca faltava dinheiro. Agora, também nunca sobrava. Chegava no final do mês, mesmo que ganhasse muito e olhava para as minhas contas, olhava para o extrato de banco, olhava para os meus cartões e falava: rapaz, onde foi que eu gastei o meu dinheiro? Porque eu não conseguia entender.
Ok, Dani, não sou boa em ganhar dinheiro. Tá tudo isso é muito importante para vocês identificarem. Então, eu passei por isso muitas vezes e por um bom tempo. Aliás, por muitos anos funcionava assim. Sem problemas, Dani. Amanhã você assiste o vídeo por inteiro, tá? Ele vai ficar disponível para você acompanhar. Tá, então o que significa isso, pessoal? A minha realidade, ela se moldava de acordo com as minhas crenças. Aquilo que eu pensava com muita frequência, porque eu tinha muita fé, isso era muito verdadeiro para mim. O meu coração dizia para mim sempre, nunca vai faltar. E a grande verdade é que nunca faltava. No entanto, também nunca sobrava, porque a minha limitação de teto era essa, nunca falta. Eu precisava expandir a minha limitação financeira, o meu teto financeiro. Isso dá para a gente alterar. Tá? Tudo isso dá para alterar porque tudo isso faz parte das nossas crenças sobre dinheiro. Isso também é o que a gente chama de termostato financeiro. O meu termostato financeiro naquele tempo era assim, nunca falta. E, em consequência, nunca sobrava também. Era a crença que eu tinha e eu materializava a minha crença. Então o interessante das crenças, pessoal, é assim, elas sempre conduzem a nossa realidade, elas nos fazem afirmar a nossa realidade aqui no mundo, elas nos fazem viver de acordo com elas. Francisco colocou uma questão bastante interessante aqui. Tem crenças que são muito difíceis de identificar, com toda certeza. Porque elas são inconscientes, elas são transparentes, muitas vezes são traiçoeiras. Você acredita que aquilo é uma grande verdade. É por isso que para a gente conseguir encontrar crenças, a gente precisa ser muito sincero. Você tem que fazer um trabalho de investigação profundo. Nem sempre se resolve isso em um dia ou uma tarde, ou às vezes até em uma semana. Mas você vai desbloqueando isso muitas vezes rapidamente. Eu vou dar um exemplo simples, tá, para vocês entenderem também. Eu dei um curso para um casalzinho, um casal de amigos. Eles quiseram fazer um curso particular comigo uma vez sobre curso de EFT e a gente focou muito sobre prosperidade. E muito bacana o trabalho dos dois dentro dessa situação de EFT e da vida deles. Porque o rapaz, ele é músico. E a garota, ela é artista plástica, então ela faz desenho, faz pintura e com bastante dificuldade de prosperar. Eles viviam sempre no limite. Quando eu contei a minha história, eles falaram, nossa, é o que acontece com a gente. Aí nós começamos a trabalhar um pouco das crenças que eles tinham, no caso específico da vida deles. Ele, por exemplo, dizia assim para mim, olha, os meus CDs de músicas eu vendo a R$7, porque se eu cobrar 10 ninguém compra. Afinal de contas, é muito mais barato baixar da internet um cantor famoso do que baixar as minhas composições. Então a crença dele de que o trabalho dele ele não era bom o suficiente para ser reconhecido, fechava portas. A menina pensava da mesma forma, poxa, eu não posso cobrar 20, 25, 30 reais numa pintura. É muito caro cobrar tudo isso. Então essas crenças, apesar de serem talvez assim, vamos dizer assim, bobas ou tolas para quem enxerga de longe, para quem vive dentro delas, são tão fortes quanto a cadeira em que a gente está sentado agora. São tão reais quanto o chão em que a gente pisa. E eram limitações apenas na mente deles. Tá, durante o curso a gente trabalhou isso durante uma tarde praticamente. E foi muito bacana, porque eu tive um resultado dos dois, que falaram que em questão de 30 dias conseguiram dobrar o rendimento deles. Então o depoimento de ambos foi assim, a partir do momento em que eu comecei a eliminar as minhas crenças e limitações, eu comecei a perceber oportunidades que eu ainda não enxergava. Por quê? Porque a crença é condicionamento. Para entender isso um pouco mais, pessoal, a nossa mente ela é focal. Imaginem o burrico de antigamente, que na hora dele puxar a carroça, ele andava com uma venda aqui dos lados. Então a crença ela faz isso conosco, ela nos direciona a andar sempre no mesmo ponto de vista. Ele não nos permite encontrar oportunidades à nossa volta. Ela limita a nossa ação no mundo. Bom, quando eu comecei a trabalhar com as minhas crenças também, eu comecei a encontrar várias, né? Eu tive que fazer muito trabalho de limpeza emocional. Tá? A Louise Hay, ela é interessante. Por exemplo, ela diz assim, é mais fácil mexer com a sexualidade de alguém do que com as crenças sobre dinheiro. Dá trabalho mesmo, não é fácil.
Tem formas mais simples, tem outras mais rápidas de se encontrar algumas crenças, tá? Aqui eu descrevi algumas delas. E algumas foram afins com com aquelas que vocês descreveram para mim. Eu não sei ganhar dinheiro, o dinheiro sai mais rápido do que entra, tá? Tudo isso é uma grande verdade. No entanto, em muitos casos, essas mesmas crenças são sustentadas por outras, e por outras, e por outras. Quando eu trabalhei com as minhas, eu achei uma coisa muito engraçada, porque eu trabalhei com um monte de crença, estava me sentindo muito bem e praticamente pleno nessa questão de prosperidade. Então, depois de um trabalho de EFT, questão de algumas horas depois, eu sentei na frente da TV para assistir um documentário e do nada fez assim um plim na minha cabeça e eu comecei a pensar, puxa vida, mas se eu ganhar dinheiro, vai faltar para outras pessoas. Se eu enriquecer, talvez eu colabore com a pobreza. Então era uma crença que estava a um nível muito inconsciente, que eu jamais tinha imaginado isso em mim. Eu sequer imaginava que isso fazia parte da minha personalidade. No entanto, ela estava armazenada, alojada dentro do nível muito profundo da minha inconsciência. Quando eu limpei as crenças da superfície, mais ou menos como quem olha apenas a superfície de um iceberg, eu fui encontrar aquela imensidão lá atrás. E essa era uma delas. Bom, gente, para mostrar para vocês como é que funciona o trabalho com crenças e EFT, eu vou pedir para cada um de vocês selecionar uma dessas crenças. Tá? Pode ser a que mais identifique vocês, que eu estou apresentando aqui novamente. Pode ser também uma dessas que vocês mencionaram para mim. Não importa. O importante é assim, identifique uma crença. Se você tem a oportunidade, aí com lápis e papel no lado agora do seu equipamento, do seu computador, anota por escrito a crença que você vai trabalhar. Uma anotação rápida. Tá? Por exemplo, meu dinheiro só vem com trabalho duro. Isso é uma crença interessante e limita. Porque significa que você tem condições de prosperar, mas só se trabalhar demais. Eu não sei ganhar dinheiro, como o Geraldo citou. Isso também é uma crença. E você, do lado dessa crença, você vai anotar um número que representa a intensidade dela. Vou pedir para você fazer assim. Você vai citar essa crença em voz alta. Por exemplo, eu não sei ganhar dinheiro. Fala aí em voz alta agora. Agora que você repetiu essa crença, você vai medir a intensidade emocional dela dentro de uma escala. Da seguinte forma, 0 seria se essa crença não representasse nada para mim, ou quem sabe soasse até meio mentirosa. E 10, como essa crença, ela é a completa verdade dentro da minha vida. Tá? Deu para entender? 0 é nenhum peso emocional. E 10 é a verdade absoluta. E você vai anotar ali do lado da sua frase esse número que representa a intensidade dessa crença. O peso emocional, a verdade que ela representa para você, tá ok? Então anota ali com você. E agora vem a parte bem bacana, gente. A EFT é muito legal. Eu vou repetir uma crença. Eu vou fazer uma rodada de EFT. Todos vocês vão ter a oportunidade de fazer comigo da seguinte maneira. Eu falo a crença. Eu falo a frase, formulo a frase. Vocês repetem na sequência. Eu vou batendo nos pontinhos de EFT, para quem não conhece, está aqui mostrado no desenho em anexo. Eu vou batendo nos pontinhos de EFT, repito falo a crença e vocês repetem batendo no pontinho comigo, ou seja, nós vamos fazer juntos por espelhamento. Eu faço a primeira etapa, vocês repetem na sequência. Ok, vamos supor que o Francisco diga assim, a minha crença que mais me incomoda é, o dinheiro sai mais rápido do que entra. Vamos supor que o Caio anotou ali e disse assim, dinheiro só vem com trabalho duro. Ok, mas a minha crença que eu vou citar para vocês é, não sou bom em ganhar dinheiro. Talvez isso não faça parte do contexto de crenças de vocês, talvez isso nem seja uma verdade nesse momento. Tá? No entanto, talvez vocês tenham até anotado uma frase diferente, mas não importa, vocês vão repetir a minha frase com a mesma verdade como se fosse a sua. Deu para entender? Não é difícil não. Ou seja, eu repito algo e vocês vão repetir a mesma coisa. E na sequência nós vamos medir o resultado dessa EFT
levando-se em conta aquilo que vocês acabaram de anotar, tá ok? Então vamos lá, pessoal. Para quem conhece é simples. Quem não conhece é tão simples quanto. Primeira parte da EFT. Você vai bater nesse ponto aqui da sua mão. Tá? Existe um pontinho da acupuntura aqui no meio chamado ponto do karatê. Então você vai bater aqui com a sua mão dessa maneira enquanto você vai repetir uma frase de preparação. Essa frase de preparação ela vai ser repetida 3 vezes. Quando essa frase for feita no final da terceira vez, nós vamos fazer a EFT batendo nos pontinhos do corpo. Eu vou orientar todos eles com bastante calma, para quem não conhece poder repetir, ok? Então vamos lá, repitam a frase comigo. Embora eu não seja bom em ganhar dinheiro, eu me amo e eu me aceito profunda e completamente. Embora eu acredite que não sou bom em ganhar dinheiro, aceito meus sentimentos como eles são. Mesmo que eu acredite que eu não sou bom em ganhar dinheiro, eu me aceito e eu me amo profunda e completamente. Ok? Terminadas as 3 frases de preparação, fazendo lá no topo da cabeça, pessoal. Não precisa bater com força. Tá? Acredito que não sou bom em ganhar dinheiro. Início da sobrancelha. Acredito que não sou bom em ganhar dinheiro. No canto do olho. Acredito que não sou bom em ganhar dinheiro. Debaixo do olho. Acredito que não sou bom em ganhar dinheiro. Debaixo do nariz. Eu não sou bom em ganhar dinheiro. Debaixo da boca. Eu não sei ganhar dinheiro. No ossinho da clavícula. Acredito que não sou bom em ganhar dinheiro. Debaixo do braço. Eu acredito que não sou bom em ganhar dinheiro. De novo, no topo da cabeça. Acredito que não sou bom em ganhar dinheiro. No início da sobrancelha. Acredito que não sou bom em ganhar dinheiro. No cantinho do olho. Eu não sei ganhar dinheiro. Debaixo do olho. Acredito que não sou bom em ganhar dinheiro. Debaixo do nariz. Eu não sei ganhar dinheiro. Debaixo da boca. Eu acredito que não sou bom em ganhar dinheiro. No ossinho da clavícula. Acredito que não sou bom em ganhar dinheiro. Debaixo do braço. Acredito que não sou bom em ganhar dinheiro. Ok? Quando você fez, terminou, encerrou a rodada, feche os olhos, respire fundo. Tá? Respire fundo uma vez para soltar assim a intensidade, talvez a tensão emocional que você tenha tido nessa rodada. E repita em voz alta para você ouvir aquela frase que você acabou de anotar e que era verdadeira para você. No nosso caso aqui, eu não sou bom em ganhar dinheiro. Francisco, por exemplo, dinheiro sai mais rápido do que entra. Ou então, meu dinheiro só vem com trabalho duro. Repita essa frase em voz alta e meça novamente a intensidade dessa crença, dessa frase, dessa pseudo-verdade para você. E aí vou pedir para vocês descreverem para nós aqui a nota. Qual era a nota antes? Qual é a nota agora? Ok. Pergunta do Caio. Geraldo, 7 para 6, tudo bem. Do Caio, nesse momento a intensidade cai bastante, depois volta tudo. Por que isso? Isso significa, Caio, que existem outros pensamentos ou crenças secundários que sustentam essa crença principal. Por exemplo, vou perguntar para você, responde aí para mim. Você tinha mencionado para a gente aqui, deixa eu achar o seu comentário.
Confirma comigo. Trabalho só vem com... Desculpe, prosperidade só vem com trabalho duro. Foi essa a crença que você fez? Ok. Então agora eu pergunto para você. Por que você acredita que prosperidade só vem com trabalho duro? Que resposta você dá para essa pergunta minha? Tá, é uma boa resposta. Porque o dinheiro para mim só veio através do trabalho mesmo. Então vejam bem, olha, mexer com as crenças a gente não vai fazer cair dinheiro do céu. Tá? É uma brincadeira aqui com vocês. Mas vai fazer com que você comece a mudar o seu ponto de vista e comece a fazer com que ele venha com facilidade. O Francisco, ele questionou, né? Ele fez uma colocação. Tem crenças que são difíceis de identificar, com toda certeza. Tem crenças que são mais difíceis de ceder, também é certeza. Por quê? Porque ela é sustentada por crenças secundárias. Aonde a gente vai encontrar crenças secundárias? Muitas vezes, na grande maioria das vezes, deixa eu corrigir essa questão, elas estão na nossa infância, naquilo que a gente ouvia do nosso pai, naquilo que a gente ouvia da nossa mãe. Vou dar um exemplo de um atendimento que eu fiz essa semana. O rapaz tem uma boa condição financeira, no entanto, ele queria mais. Ele queria mais e ele não sabia exatamente por quê. Aí eu perguntei para ele, o que dinheiro representa para você? Ele falou, o meu pai sempre dizia para mim que sem dinheiro você não é nada no mundo. Então essa crença foi impregnada de forma tão forte na consciência dele, que mesmo ele tendo uma condição estável, ele estava sempre em busca de mais. Quando a gente começou a trabalhar com o sistema de crenças dele, é lógico, nós encontramos essa frase muito forte na mente dele. Então, algumas poucas rodadas de EFT direcionadas da forma como eu fiz com vocês, foram suficientes para ele se dar conta sozinho e dizer assim, dinheiro é importante, mas não é tudo. E é verdade, é importante, mas não é ele que te faz feliz. Então, Caio, por exemplo, na sua situação, tá? Dinheiro para mim só veio através do meu trabalho mesmo, tá certo. O dinheiro vai vir através do trabalho. Só que algumas pessoas conseguem trabalhar de forma mais suave e outras têm que se matar para trabalhar. Então aí a gente tem que entender que eventos na sua vida, que fatos, que coisas, o que aconteceu em você, para que isso fosse condicionado de uma forma tão forte. Pode ser sim que seja uma verdade, que até o momento presente, o dinheiro para mim só veio com trabalho duro. E esse fato de o meu presente influenciar o meu... Desculpa, gente. O fato das minhas experiências passadas, ela influencia fortemente o meu presente. O que significa que, se a gente fizer uma limpeza emocional de fundo nas suas experiências passadas, a gente vai encontrar alguns traumas e dificuldades que, sendo alterados, alteram os seus resultados presentes. Se porventura não entendeu, pergunta de novo. A Dani fez uma colocação. Eu a vida inteira ouvi minha mãe se queixar que meu pai nunca tinha dinheiro. Tá? Isso é uma das formas de a gente conseguir entender de onde vêm as nossas crenças. Em grande parte, crenças sobre dinheiro, eu vou repetir para vocês, se não 70% ou 80% vem da infância, daquilo que nós ouvíamos os nossos pais falarem, daquilo que nós percebíamos na mesa, nas refeições, no diálogo dos nossos pais, da forma como eles tratavam o dinheiro conosco. Por exemplo, tem um caso interessante de um escritor num livro dele, ele diz assim, ele tinha um condicionamento, a esposa dele tinha um condicionamento muito forte sobre dinheiro. E era bem interessante, porque era a mulher do escritor que se comportava assim. Ela vivia pedindo dinheiro para ele, e quanto mais ele dava, mais ela gastava. Aí ele foi investigar o passado dela. O passado dela dizia assim, quando ela pedia dinheiro para a mãe dela dizia, filha, peça dinheiro para o seu pai.
Então a mente dela associava dinheiro com figura masculina. E isso significa: meu marido é uma fonte de renda e uma fonte de prazer também. Porque quando ela pegava aquele dinheirinho quando ela era criança, ela torrava tudo aquilo em doce. Ou seja, figura masculina, ela me proporciona prazer em termos de finança. Tá? Era um condicionamento mental que ela tinha na infância, e durante a vida adulta ela levou isso para dentro do casamento, e até o escritor ele menciona: se eu não tivesse corrigido esse ponto, provavelmente o casamento tinha encerrado. Então a Dani mencionou uma coisa bem interessante, que é aquilo que eu reforcei antes. Aquilo que você ouviu, aquilo que você viu, aquilo que seus pais falavam sobre dinheiro, aquilo que a religião mencionava sobre dinheiro. Tá? Tem uma frase bem famosa: é mais fácil fazer um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então aqueles condicionamentos mentais, aquelas frases que ficam em nossa mente, aquelas lembranças de infância relacionadas à prosperidade, limitam completamente a nossa desenvoltura financeira no mundo. Tá ok, gente? Pessoal, olha, eu busco fazer esses eventos para... Não é só uma forma de promoção. É lógico que também existe esse ponto, não dá para negar. No entanto, vocês mesmos estão percebendo que uma hora não dá para falar tudo que é importante a respeito de crenças. É muito extenso o assunto, principalmente quando a gente fala a respeito de prosperidade. Tá? É para buscar abordar um pouco mais sobre esse assunto, e olha, tá? Quem tem feito os meus cursos aí tá vendo que às vezes 4 horas é pouco para falar sobre o assunto, por isso que eu sempre mando uma apostila na sequência e depois o áudio para ouvir. É que nesse sábado, no dia 24, agora das 14 às 18, eu vou fazer um curso, tá, de 4 horas dedicado a crenças e prosperidade. Não é só para a gente eliminar crenças, mas é lógico para conseguir identificar crenças limitantes. Então um dos objetivos do curso é como você consegue identificar crenças que te limitem. E a segunda etapa, como utilizar EFT para eliminar crenças negativas. E é lógico, no terceiro ponto, depois que você elimina crenças limitantes, como é que você vai implementar crenças que te construam algo mais positivo? Aquilo que a gente chama de termostato financeiro. Como você vai conseguir fazer a sua mente ela trabalhar para você de forma a fazer com que o dinheiro venha mais do que ele vai. Tá ok? O investimento, gente, não é alto, é R$80, pode ser parcelado se você quiser. E eu vou dar para vocês aqui o mesmo resultado, tá? Desculpa, a mesma informação que eu dou sempre. Se você porventura ficar descontente com o curso, não se preocupa, devolva o seu dinheiro sem maiores resultados, ou melhor, sem maiores perguntas, porque o resultado dos cursos ele tem sempre sido muito bom. Caio, vou começar a pesquisa no meu passado hoje para ver se criei alguma crença lá do passado, com toda certeza, Caio. Eu vou dizer para você o que eu digo para todas as pessoas sempre. Se o resultado na sua vida hoje ele é negativo, significa existem crenças negativas. Se você tem crenças negativas no seu presente, é porque elas foram criadas no seu passado, principalmente na sua infância. Então busque lá, Caio, já que você colocou essa pergunta, essa colocação aqui. O que meus pais falavam sobre dinheiro? O que eu ouvia sobre dinheiro? Qual era o comportamento deles sobre o dinheiro? Que relação eu tenho com o dinheiro hoje? Dinheiro para você é foco de medo? É foco de raiva, de tristeza? Por quê? Quando eu tenho dinheiro na minha mão, eu penso em quanto sofrimento eu vou sentir quando eu pago uma conta? Ou quanto benefício esse dinheiro pode me trazer? É difícil para mim pagar um aluguel de R$500? Ou eu pago com prazer, porque afinal de contas ele garante o meu teto? Então tudo isso, gente, são perguntas-chave que nos orientam a encontrar respostas que abrem portas para mais crenças. Tá? Saber perguntar também é uma arte a ser aprendida para encontrarmos as nossas próprias crenças. Tá ok, gente? Essa gravação, ela provavelmente aqui dentro do live stream ela vai estar disponível agora em questão de 15 minutinhos. Tá? Amanhã eu disponibilizo isso no site, tá? Bom, gente, eu vou me despedindo já que nós estamos aqui conversando há 1 hora já, que é a proposta, né? Fazer assim uma prévia para vocês entenderem o que é o sistema de crenças e o que são aqui esses eventos que eu promovo periodicamente, tá?
Espero que tenham feito bom proveito. E enfim, se vocês tiverem maiores perguntas sobre o curso, fiquem à vontade para questionar isso por e-mail, que o nosso tempo está curto. E assim como eu, vocês devem ter outros compromissos, tá bom? Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês e nos vemos no próximo evento, pessoal. Sem problema, Dani, ele vai estar disponível já já, tá ok? Uma boa noite para todos vocês, uma excelente semana e para quem quiser o nosso curso então nesse sábado, tá joia? Se porventura vocês não puderem participar presencialmente do curso, ele é gravado e na sequência enviado uma cópia em áudio junto com a apostila para todo mundo. Tá joia, gente? Uma boa noite para vocês, uma excelente semana e a gente se vê em breve. Grande abraço.